E saiu o novo piso do magistério. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos, e hoje a gente vai conversar sobre o piso do magistério. Por que essa categoria tem um piso e como que ela funciona? Bom, se você é professor, você está acompanhando que recentemente o MEC baixou uma portaria atualizando o piso salarial do magistério, ou seja, dos professores da educação básica. Esse piso ele é atualizado por meio de uma portaria do MEC, como eu mencionei, e não por uma lei como é a regra dos servidores públicos. Lembrando que nesse vídeo a gente está falando do piso do magistério do servidor público, ou seja, o professor que é servidor público, seja contratado ou efetivo, mas não estamos comentando sobre iniciativa privada. A lei que rege o piso do magistério é a Lei Federal 11.738 de 2008. E lá no texto, se você consultar, você vai ver o valor de R$ 950 para 40 horas semanais. Muito cuidado, toda lei que você vê que prevê um valor nominal, normalmente você reajusta esse valor no longo do tempo. Essa lei federal é um tipo de texto que deve ser atualizado. Então os R$ 950 era para aquela época ali de 2008, na verdade de janeiro de 2009, começou a atualização deste piso. E esse piso ele não era só atualizado com base em índices inflacionários, mas também com um índice que era a variação de aluno. E foi com base nessas métricas que saiu a nova portaria do MEC subindo o valor do piso do magistério para R$ 4.580,57. Sobre esse valor de R$ 4.580,57, é interessante a gente destacar dois pontos. Primeiro, esse valor se aplica para o vencimento base do servidor público. Ou seja, eventualmente a gente tem uma ideia de remuneração que se aplica à remuneração total. Lembrando, os servidores públicos eles têm o que a gente chama de vencimento base, ou só vencimento, no singular, e vencimentos, quando a gente agrupa todas essas espécies de remunerações que o servidor recebe, com exceção de algumas outras espécies, como, por exemplo, as indenizatórias. Se você quiser entender sobre remuneração do servidor público, a gente pode gravar um vídeo só sobre isso, explicando detalhadamente cada cifra. Bom, se o servidor público recebe o vencimento base e algumas outras gratificações, por exemplo, um adicional por tempo de serviço, se aplica o piso ao vencimento base, que vai refletir nessas outras gratificações, nessas outras espécies remuneratórias da folha do servidor público. Um outro detalhe é que o piso se aplica para as 40 horas semanais. Consequentemente, se eu tenho um professor que trabalha somente 20 horas semanais, ele vai receber o proporcional desse piso do magistério e não a integralidade dele. Lembrando, a integralidade é só para as 40 horas semanais. Nesse cenário, é importante a gente destacar que é o piso do magistério, ou seja, é o mínimo que o servidor público, professor, deve receber para o desempenho de 40 horas semanais. Alguns servidores confundem o reajuste anual desse piso com o reajuste geral da tabela de um servidor público. E são eventos completamente diferentes. Por exemplo, o piso ele se aplica para aquele município, para aquele estado que no início da carreira não paga o mínimo do piso, ou seja, ele pagaria abaixo disso. Nesse caso, ele é obrigado a aplicar o piso e, consequentemente, quando tem um reajuste anual, esse estado, esse município vai ter que reajustar o primeiro nível da tabela de um professor, 40 horas. Agora, se eu tenho um município, um estado que já paga um valor mais alto que o piso para o início da carreira, consequentemente, se o piso for atualizado e ele ainda estiver acima desse piso, ele não vai ter que atualizar também essa tabela. E daí a negociação acontece de uma forma diferente. A gente tem que lembrar que o município, o estado, tem autonomia sobre o regime jurídico-administrativo que ele tutela. Consequentemente, o município ele vai cuidar da remuneração dos servidores dele e, consequentemente, da remuneração dos professores. O estado, a mesma coisa. Então, é uma negociação diretamente com o município e com o estado que reajusta a tabela, seja por um índice de revisão geral anual, que se aplica a todos os servidores, ou até mesmo por uma reestruturação de carreira, um reajuste diferente, um aumento salarial efetivo e não só um reajuste. Essas negociações acontecem em âmbito local, regional, não com o piso. O piso realmente é para quem recebe muito pouco. Para vocês entenderem na prática o que eu estou falando, eu tenho aqui duas tabelas referenciais para a gente consultar e ver como o piso influencia muito dependendo de onde você trabalha, do estado que você está vinculado, do município que você está vinculado, e dependendo de onde você está vinculado ou o seu nível na carreira, o piso não influencia em nada para você. A não ser, lógico, para a remuneração daqueles colegas que estão no início da carreira ou os servidores, os professores contratados, que também são seus colegas e é importante você apoiá-los nessa luta, enfim, na melhoria da remuneração deles.
A gente está deixando agora na tela a tabela da remuneração do professor de São Paulo para 40 horas. Só um detalhe, a gente tem diferença entre graduação de professor e a graduação influencia diretamente na remuneração desses profissionais. Então a gente só está citando algumas tabelas como exemplo para vocês terem alguma dimensão, mas essa seria a tabela para as 40 horas de um professor de educação básica nível 1 em São Paulo, que é assim que está denominada na lei. Ou seja, esse professor hoje, para as 40 horas no estado de São Paulo, receberia o valor de R$ 4.505, estando abaixo do piso nacional do magistério. Consequentemente, São Paulo é obrigada a cumprir esse piso e pagar para esse professor de primeiro nível pelo menos o piso. Agora, indo para o estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem uma tabela de professor graduação superior. É uma graduação diferente, mas o inicial desse professor para a carga horária de 40 horas é R$ 11.935 de remuneração. Muito diferente do estado de São Paulo e muito longe do piso do Magistério Nacional. Ou seja, o estado de Mato Grosso do Sul valoriza o professor mais do que os outros estados e, consequentemente, a gente não precisa se importar com esse piso. Lógico, a gente tem que destacar que aqui, na verdade, não é uma menção ao governo, mas sim ao esforço da classe no Mato Grosso do Sul em brigar, lutar por essa remuneração mais alta. E é justamente ali que acontece a diferença dessas remunerações. Quando a gente fala em piso nacional do magistério, essa briga ela acontece por outras entidades que estão interessadas no reajuste do piso, porque provavelmente o município deles não tem condições nem de pagar o piso direito. Então ele briga pelo piso porque já vai influenciar muito para esses professores de alguns municípios e até alguns estados. Até onde eu sei, o Rio Grande do Sul paga muito mal o professor, por exemplo. Mas para outros estados e outros municípios que recebem acima do piso, a briga é um tanto diferente. Eles não têm um interesse, por exemplo, em discutir um piso nacional a princípio, tá? Ou seja, não é a prioridade deles, mas sim discutir com o governo diretamente, seja um governo municipal, seja um governo estadual, sobre a remuneração da categoria, porque por ela já estar acima do piso, a briga de reajuste é completamente diferente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você tem alguma dúvida sobre o piso nacional do magistério, comenta aqui embaixo. E também a nossa ideia é trazer depois um vídeo sobre o piso nacional da enfermagem, que está sofrendo um debate caloroso, ou seja, está muito em alta agora falar sobre o piso da enfermagem. A gente teve várias discussões, vários julgados no ano passado envolvendo essa questão e é interessante destacar que o piso da enfermagem é diferente do piso do magistério. O que eu expliquei aqui sobre o piso do magistério não se aplica da mesma forma no que a gente chama de piso da enfermagem. Se você tem interesse em entender esse piso, comenta aqui embaixo que a gente também vai fazer um vídeo sobre. Bom, se você gostou do vídeo, pretende acompanhar mais notícias sobre servidores públicos, inscreva-se no canal e acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Um abraço.